Glória a Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 3. Vamos orar também pelas ofertas, pelas crianças. Amém? Senhor, eis aí a tua igreja, Pai. O Senhor controla tudo que acontece aqui dentro. O Senhor é todo-poderoso, santo, justo, bom, fiel e verdadeiro. Perdoa nossas faltas, que o sangue de Jesus Cristo venha nos purificar cada vez mais, nos santificar, Senhor. Que o Senhor venha sobre as ofertas que foram dadas, dá direção, Pai, à administração dessa igreja, a usá-las, mandar provisão para todos, para os que ofertam, os que não ofertam, Senhor, para que a sua glória nos constranja a fidelidade no dízimo e nas ofertas, em nome de Jesus. Veja aí suas crianças, Pai. Segura na mão deles, Pai, em nome de Jesus. Faz o Senhor crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, o que foi morto e que com seu sangue comprou para Deus homens de todas as raças, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Eu costumo orar esse texto bíblico, porque a Jesus é toda a honra e toda a glória. E nós somos o corpo de Cristo na terra, e nós temos que reinar na terra, conforme a regra que ele coloca na Bíblia. No livro de Êxodo, capítulo 3, o versículo 13 e 14, fala do encontro de Moisés com Deus na sarça ardente. E nesse texto está escrito assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse então Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Amém? Senhor, essa é a porção da tua palavra, que nós te pedimos que o Senhor circuncide nossos corações, Pai, com o efeito dela em nossas vidas, em nome de Jesus. O mundo jaz no maligno, irmãos. E hoje, milhões de pessoas estão festejando a carne, que a palavra carnaval quer dizer festa da carne. E nós, pelo amor, pela graça, pela misericórdia do Deus eterno e todo-poderoso, e estamos aqui, celebrando ao nascido do Espírito, o último Adão, a Jesus Cristo. E meditando no que ministrar para a igreja hoje, várias coisas veio no meu coração, mas uma coisa ficou bem forte e que dirigiu o que falar, era que há respostas para todas as perguntas que os homens de Deus fizeram para o próprio Deus, era uma só. Para todos os questionamentos, para todos os pedidos, para todas as necessidades, para todos os questionamentos, para toda a curiosidade, a resposta é uma só. Porque em Jesus a gente vê todas as respostas. Moisés está perguntando para Deus, o que direi para o povo a quem eu vou me apresentar? Quem me enviou? E Deus responde, diga ao povo que eu sou, te enviou. No livro de João 8, versículo 58, está escrito assim, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Em Jesus se cumpre, se revela
as necessidades, os questionamentos do povo. Em João 6,48, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. A expressão eu sou em si mesmo, ela diz, ela completa, ela contempla a soberania de Deus, a sua onipotência, onipresença, onisciência, o ser absoluto em si mesmo, a autoexistência de Deus. É uma expressão muito forte e poderosa. E Jesus simplifica, talvez, a sua necessidade de alimento, como o pão. Mas certamente Ele está falando de vida eterna, e sustento e ânimo para a grande jornada da vida. Eu sou o pão da vida. Em João 8,12, Jesus usa a mesma expressão, mas ele já querendo dizer já uma forma diferente, porque cada um de nós, conforme o sobe e desce da vida, necessita de algo. Ele diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele que está nas trevas do pecado, aquele que está confuso, abatido, triste, sem esperança, Jesus se apresenta essa noite para você, dizendo: eu sou a luz que dissipa as trevas da sua vida. Em João 10,7, Jesus diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ah, irmãos, nós estamos longe de uma sociedade agrária, rural, mas a gente tem que entender, irmãos, que Deus está dizendo que Ele é o pastor, que Ele é a porta, que Ele é o local que vai, Ele é o acesso à proteção. Cantamos uma música chamando, que o título dela era Escudo. E as palavras do Senhor, ela nos protege. E Jesus está dizendo assim: eu sou a porta do local seguro para você ficar. Já no 10,11 ele diz: eu sou o bom pastor. João 10,11, eu sou o bom pastor. E ele não só diz que ele é o bom pastor, mas ele diz que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Lá, Moisés ouviu: eu sou. Ideia de soberania, de alta existência, de poder absoluto. Aqui Jesus, de carne e osso, ele vendo a necessidade das suas ovelhas, começa a se revelar de uma forma mais apta para saciar as nossas necessidades. Versículo de João, capítulo 11, versículo 25, diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nós fazemos planos até os 90 anos. Alguns não conseguem ser assim previdentes ao ponto de se preocupar com a velhice. Outros já são muitos preocupados com a velhice. Alguns pensam que vão ficar com a saúde o tempo todo, que vai chegar aos 60 anos e você vai estar com o mesmo corpo de uma criança. Não, não é assim. E quando essa realidade chega, a gente fica pensando assim: um dia eu vou morrer. Eu nunca aceitei a morte como eu aceito hoje, porque eu vivia com uma condição física que a morte não passava pela minha cabeça. Aí quando eu vejo que eu não tenho mais aquele corpo de quando eu tinha 18 anos, eu disse: olha, a morte está chegando. Aí Jesus disse para mim assim: não se preocupe com sua morte, porque eu sou a sua ressurreição, porque eu sou a sua vida. E se você permanecer firme na fé comigo, mesmo que você morra, viverá eternamente. E Jesus se apresenta como eu sou a sua eternidade para você essa noite. João 12,46 diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas.
o escape. O escape para o que está viciado em drogas, o escape para aquele que está viciado em distorções da sexualidade, o escape para aquele que está ameaçado de morte por coisas que fizeram ou certas ou erradas, porque hoje a gente está sendo ameaçado de morte até porque estamos agindo corretamente. O mundo está meio de cabeça para baixo, mas o escape é Jesus. Ele é a luz que dissipa as trevas das nossas vidas. João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Felipe, ele disse para Jesus: mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus está dizendo assim: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Você quer chegar no Pai? Eu sou o caminho. Você está confundido com tantas religiões? Jesus diz assim: eu sou a religião verdadeira. Eu sou a religião verdadeira. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, diz Jesus. A resposta para todas as suas dúvidas está em Jesus. E certamente quem acha o caminho, quem acha a relação o elo perfeito com Deus, tem a vida eterna, porque Deus é eterno. Eu preciso conversar algo fora do script que veio aqui na minha mente, que eu quero compartilhar, porque é uma mensagem para alguém aqui. Você reparou que Deus não retém nada? João 3,16 assim, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho. Existe algo mais valioso do que o Filho para um pai? Imagine o Deus que é amor entregar o Filho na cruz para salvar uma multidão de pessoas perversas e perdidas que somos nós. Imagine esse Deus todo-poderoso, santo, lavar você com o sangue de Jesus Cristo, para que o Espírito Santo possa estar dentro de você, mesmo com seus pecados. Uma batalha para transformar a sua natureza. Veja se isso combina com a nossa avareza. Eu não sei se eu falei a última vez mas eu vi uma situação muito assim, preocupante para mim. Eu vi uma pessoa, não vou dizer o gênero, para ninguém identificar se eu ouvir essa, chegando com um carro na igreja de mais de 300 mil reais. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, obreira da igreja, vendo os homens na África, vendo os homens em situações difíceis, países muçulmanos, vendo a dificuldade no sertão baiano. Será que depois de tão... Com certeza aquela pessoa tem mais de 60 anos de idade. E depois de mais de 30 anos na igreja, porque ela estava na igreja quando eu aceitei Jesus, e eu tenho hoje 27 anos de crente. Será que ela não percebeu que é melhor ter um tesouro no céu do que um tesouro na terra? E aqueles 300 mil daquele carro, daqui a 2, 3 anos, vai valer no máximo 150 mil reais. E aí eu olhei para mim, quanto dinheiro eu gasto para satisfazer meus próprios prazeres, enquanto podia estar contribuindo na obra. E muitas vezes contribuir na obra não é só entregar valores aos missionários que estão distantes, mas visitar um irmão que está com dificuldade financeira e dividir com ele o que nós temos de sobra em nossas casas. Um dos cultos domésticos essa semana lá em casa, a gente falou sobre dízimo. E são 3 cabeças, consequentemente 3 ideias diferentes sobre como administrar, como fazer, do que é certo, do que é errado.
e todos nós expomos nossas ideias, e ali fomos ao pé da Bíblia, que a minha ideia pouco importa, porque eu tenho que ficar amarrado ao caminho. E o caminho é Jesus. E aí a gente foi lá de Caim, que é a primeira Caim e Abel, né, o primeiro ritual de entrega de ofertas ao Senhor. Passamos pelo Velho Testamento, chegamos em Abraão, entregando o dízimo ao Melquisedeque. Chegamos nas cartas do apóstolo Paulo, falando das ofertas aos necessitados. Chegamos em Jesus, dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Chegamos em Hebreus, falando que o ministério de Jesus é igual ao ministério de Melquisedeque, portanto, se renova o compromisso com o dízimo. Mas aí teve o arremate final, que eu fiquei assim, misericórdia, era melhor a gente não ter estudado isso. Porque na lei, lá no livro de Malaquias, Deus cobra dízimos e ofertas. Na nova aliança, a gente como escravo, ao pé da letra, o escravo não tem nada. E aí, para ficar mais confortável, pegando só o que está citando diretamente na Bíblia, a gente vê que na lei era dízimos e oferta, na graça é dízimo e oferta, a caridade. E ele diz assim, impostos. Porque o dízimo era um imposto do povo judeu. E quando o povo judeu estava sob o domínio de Roma, foi criado um novo imposto, que era o imposto que era pago a Roma. E Jesus não disse para o cristão, não pague o imposto do seu estado. E a gente fica retendo. E esse reter, espiritualmente falando, é ruim, irmãos. Porque se Deus sabe que você distribui seus bens, o que é que Ele vai fazer com você? Vai te mandar mais bens. É a lógica Ele é o dono do ouro e da prata. E muitas vezes Ele é dono do ouro e da prata, mas não é dono do dinheiro que está no seu bolso, porque o dinheiro que está no seu bolso é seu e é você que administra conforme Ele quer. E eu não tenho, vamos dizer assim, amor, nem gosto do evangelho da prosperidade. Porque ele não existe na Bíblia. Isso é uma criação do homem, para atrair pessoas que têm desejo de ter muito dinheiro. Mas existem leis espirituais em relação à administração dos nossos bens que estão sendo observadas por Deus. E a avareza muitas vezes impede a gente de prosperar. Pensem nisso e orem ao Senhor. Como vocês estão administrando seus bens? Se a administração dos seus bens é própria de quem vai passar a eternidade no céu, ou é igual àqueles homens do mundo que tomam as suas atitudes como se Deus não existisse. Jesus é a videira verdadeira, irmãos. E o Pai é o lavrador. Ele diz em João 15:1, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Eu sou. Mais uma vez se repete a soberania divina. E a videira é o fruto da vida, é a planta, né, que nos reporta a uva, o Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Se una, se deixe enxertar na videira verdadeira. João 15:4 diz assim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Como nós esquecemos muitas vezes desse detalhe, que se você respira hoje é porque Deus deixou. Se você enxerga hoje é porque Deus deixou.
Se você trabalha hoje, é porque Deus lhe deu sabedoria para trabalhar. É Deus que abre a porta de emprego. Hoje eu estava conversando na peixaria com um rapaz que estava tratando o peixe, e eu disse para ele, poucas pessoas têm a habilidade de pegar uma faca e tratar um peixe como você faz. Esse dom veio de Deus. E se você ganha um valor por esse trabalho, você tem que agradecer a Deus por isso. E ele falou assim, é mesmo, as pessoas estão vivendo, e o normal da vida, nós estamos te desvinculando de Deus. Se todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez, então a sua habilidade, o seu talento para trabalhar, a sua vocação secular, é um dom de Deus. E você precisa se render a esse eu sou. Porque Ele é a resposta de todas as perguntas. Jesus Cristo, em Isaías 7,14, está escrito assim dele. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Lá no livro de Êxodo 33:15, Moisés estava clamando a Deus, para Deus ir com Moisés. Depois do povo ter pecado, de Deus ter planejado destruir todo o povo, e de Moisés fazer um novo povo através de Moisés, e toda a congregação pediu a Deus perdão, tentou restaurar a aliança. Deus disse que ia mandar um anjo, e o povo disse, não, eu quero é que o Senhor vá conosco. Êxodo 33:15, então disse-lhe, se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E qual é a conclusão que eu chego? É que esses questionamentos, esses ponderamentos, essas situações que foram criadas, levaram a Deus expressar uma solução. E aqui a gente vê cumprir a palavra que diz assim, que a terra e o céu vão passar, mas as palavras de Deus nunca passarão. E quando Deus decidiu ir com o povo, Ele criou um conceito espiritual permanente, que se cumpre novamente em Jesus. É Emanuel, Deus com o povo, Deus conosco. Em Jesus se manifesta todas as bênçãos que Deus derramou sobre o seu povo. Todas as condições favoráveis descrita para o povo de Israel está para a igreja em Jesus. Mateus 1:23, eis que a virgem concederá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Jesus morre na cruz pelos nossos pecados. Vence a morte e o inferno, ressuscita no terceiro dia. E se apresenta a seus discípulos, e ele diz assim em Mateus 28:18-20. Chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando você ler todo o poder, lembre-se, eu sou autossuficiente. O nome que está acima de todo nome. Não é só autoridade para libertar o povo de Faraó, mas também a autoridade para trazer existência às coisas, simplesmente com o som da sua voz. Versículo 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está ensinando o caminho que você precisa traçar como membro da sua igreja. O caminho do evangelismo.
o caminho do evangelismo. Quando a Bíblia fala em dar fruto, só faz menção a duas situações: o fruto do Espírito e o fruto do evangelismo. Versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinar. Ler a Bíblia para poder ensinar. E eis que eu estou convosco, Emanuel. Mas eu estou na igreja há muito tempo, Deus não fala comigo, eu não sinto a presença do Senhor. Mas você está evangelizando? Você está estudando para ensinar? Ou você só veio aqui para ter acesso a bênçãos seculares? Casamento, riqueza, saúde. Será que você não viu Jesus dizendo: o meu reino não é deste mundo? E por isso você se qualificou para levar pessoas para o reino de Deus? Igreja, precisamos atentar para esses detalhes. Porque tem gente que não consegue responder essa prova nem pescando. Não consegue achar a resposta, nem lendo e relendo. E esses que não conseguem achar a resposta, sabe por quê? Rebeldia. É igual a Judas, que porque tinha no coração coisas diferentes dos propósitos de Jesus, não conseguiu ver a salvação que estava disponível. Êxodo 33, 18, outra pergunta. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés está pedindo a Deus mais intimidade, e ele está pedindo: mostre-me a tua glória. Mateus 17, 2, está escrito assim: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. A transfiguração do monte. Pedro, Tiago e João presentes viram Moisés e Elias ali, todos brilhando com a glória de Deus. E uma nuvem veio do céu, e uma voz disse: eis o meu filho, a ele ouvi. A glória de Deus se tornou acessível em Jesus. Todas as perguntas, todos os desejos do coração do povo se cumprem em Jesus. João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, irmãos. O povo pediu para Samuel um rei. O povo estava sendo administrado por juízes. Não era uma administração igual à administração secular que os povos pagãos tinham. E eles perguntaram a Samuel, 1 Samuel 8, versículo 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Versículo 5, e disseram-lhe: eis que já estás velhos, e os seus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. O que é que o povo estava precisando, segundo a mente do próprio povo? De um rei. Segundo a vontade de Deus, Deus não queria que o povo tivesse um rei. Mas o povo criou no coração o desejo de ter um rei, porque o povo olhava para o mundo e tinha o desejo de ser igual ao mundo. Graça e bondade da parte do Senhor. Vocês querem um rei? Eu vou te dar um rei. O primeiro rei foi Saul, que suicidou-se. O segundo rei foi Davi, um homem segundo o coração de Deus, que está escrito no Salmo 89, versículo 27, e conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. O que são os dias do céu? A eternidade.
Lá não tem noite, é dia o tempo todo. E isso se manifestou em Jesus. Olhe Lucas, versículo 1, versículo 30 a 33. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Queres um rei? Eu te dou a excelência de um rei, Jesus Cristo. O rei perfeito, o rei que é pão, o rei que é luz, o rei que é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Amados, tudo o que você precisar, em Jesus você encontrará. Mas isso não pode ser observado como um homem necessitando de coisas seculares. Porque se até a sua capacidade de trabalho foi Deus quem fez, que deu, imagine a grandeza desse presente, que é Deus contemplar a necessidade do seu povo e trazer uma resposta excelente e perfeita que contempla todas as necessidades. Você podia estar na rua pulando carnaval, mas Deus está te dando aqui, hoje, motivo de maior alegria, que é a revelação de Jesus Cristo. João 3,14 diz assim, eu me perdi aqui no texto, mas é a oração de Jó. Jó, no versículo 19, ele fala para seus ouvintes, ele declara uma frase que muitas vezes fica, vamos dizer assim, não é desentendida, porque a gente vê que Jó é um homem de fé e está esperando no Senhor a solução do seu problema. Mas a gente vê que transcende, apesar de toda a luta de Jó, de todo o sofrimento que Jó estava passando, da acusação das pessoas, da falta de apoio, até de sua esposa, Jó solta essa expressão: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E a gente vê em João 3,14, Jesus conversando com o principal da sinagoga, que foi visitá-lo de madrugada, e ele diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Se a gente olhar para a cruz e ver Jesus morrendo por nossos pecados, que esperança. Se a gente olhar para a cruz e ver o sangue até a última gota derramado, que esperança. Se a gente olhar para a cruz e ver que ela ficou vazia e que o túmulo preenchido com o corpo morto de Cristo ao terceiro dia foi aberto de forma soberana, magnífica, e saiu de dentro daquele túmulo o mesmo Jesus que estava na cruz. Que esperança, que alegria, que motivação. Precisamos, irmãos, perceber essas coisas na história de Cristo. Davi também fez várias orações, e eu peguei uma delas, do Salmo 51, onde ele diz assim no versículo 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Isaías 53 diz que
Jesus levou sobre si as nossas dores, e nas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós estamos em Jesus Cristo sendo remidos dos nossos pecados. Deus pega o nosso escrito de dívidas e lança no mais profundo do abismo para que Ele não se lembre mais dos nossos pecados. Tudo em Jesus. A oração feita há mais de 3.000 anos atrás, sendo respondida na vida de Jesus Cristo. Atos 3,19. Pedro prega e diz a seguinte sentença espiritual: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Motivo de grande alegria. O versículo 10 do Salmo 51, Davi ora assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Qual era a necessidade de Davi? Davi queria mudar, mas ele não tinha forças. E aí ele pede a Deus. Aí Deus olha a oração de Davi e diz assim: eu vou atender não só o seu pedido, Davi, mas de todos aqueles que fizeram aliança comigo. Atos 2,17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Quando Pedro disse isso? Pedro disse isso quando ele estava explicando a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Davi orou. Certamente Davi não pensou que ia ter um ato tão sublime, poderoso e magnificante como a descida do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. Mas ele orou com fé. Davi queria para ele, e Deus, liberal como ele é, deu para todos nós. Versículo 11 do Salmo 51. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Jesus, na oração de João capítulo 17, ele declara um amor, ele declara uma devoção, ele declara um zelo, um cuidado, ele declara uma sabedoria ao ponto de ele dizer ao Pai: não oro só por eles, mas por todos aqueles que há de vir a crer em meu nome. Mas no versículo de João, capítulo 14, versículo 20, está escrito assim: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, uma aliança eterna, enxertados na videira verdadeira. No versículo 12 do Salmo 51 está escrito assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Você tem alegria na sua salvação? Você acorda de manhã e diz assim para Deus: Deus, muito obrigado porque eu estou salvo. Você tem consciência da sua salvação? Eu tenho observado que as pessoas, elas perderam a noção do preço que foi pago para sermos salvos. São tantas distrações, são tantos desejos, são tantas coisas que desejamos, tantos planos que nós fazemos, que parece que a gente se esqueceu que foi pago um alto preço para sermos salvos. Assim como a guerra da vida, milhões e milhões de espermatozoides disputam o óvulo para fecundar uma pessoa.
E só um vence. Quantos milhões de pessoas estão indo para o inferno? E você está indo para o céu? E não é por causa do seu merecimento, é pela graça. Quantos de nós estamos dispostos a morrer na cruz por alguém que nós não conhecemos? Porque a Bíblia diz que Deus prova seu amor para conosco, que Jesus Cristo morreu na cruz sendo nós ainda pecadores. E Deus não fala com pecadores. Jesus morreu na cruz antes de você nascer, Ele morreu por você. Jesus orou por você antes de você nascer. É muita dor, irmãos, é muito sofrimento. E maior do que o sofrimento na carne foi o sofrimento na alma, de receber o meu pecado, o seu pecado, de todos os homens da face da terra. Ele recebeu ali, e por um momento ele disse assim: Pai, por que me desamparaste? Porque Deus não comunga com o pecado. E ficou ali Jesus sozinho, recebendo o nosso pecado. Santo, perfeito. Que preço caro foi pago por sua salvação, por nossa salvação. Torna-me a dar-me a alegria da salvação. Era a oração de Davi. Era a oração de Davi. E sustenta-me com um espírito voluntário. Atos 2. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo nos orienta a nos enchermos do Espírito Santo. Porque é essa consciência, irmão, é essa nova mente do Espírito Santo de Deus, é que nos vai fazer valorizar o que é eternamente valioso, a nossa salvação. Não perca tempo com coisas vãs. Se ocupe com as coisas do Senhor. A gente cantou também essa noite um hino que dizia assim: e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Será que a sua vida vai valer a pena sem Jesus? Sendo crente só quando chega na igreja? Fazendo planos apenas de pedir a Deus? Sem se colocar como instrumento vivo na mão de Deus para o crescimento do reino? Para pregar a palavra? Para buscar a presença de Deus em oração, em jejuns? Para esmiuçar a sua própria vida e tirar da sua vida aquilo que não é do agrado do Senhor. Versículo 13, Davi faz outra oração, mas essa não é de necessidade, não é de quem está precisando, é uma aliança. É uma oração na qual ele confessa a Deus, ele se dispõe a entregar a Deus algo, pela alegria de ter sido contemplado nas suas necessidades espirituais. Ele diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Oh, irmãos, se você é sal e luz do mundo, você tem que evangelizar. Você tem que fazer discípulos. Você tem que buscar as almas perdidas ao seu redor. Os parentes mais próximos, os mais distantes, os vizinhos, os colegas de trabalho.
Você vai ver que o eu sou vai se manifestar através de você. Você vai ser pão, você vai ser luz, você vai ser Jesus para aquele que está precisando de socorro. Você vai ser a libertação, você vai ser aquele que expulsa demônios, mas o problema é, você está se importando para as coisas como Deus se importa com você. Você está se importando com as coisas de Deus como Deus está se importando com você? Essa é a pergunta. Vamos levantar e vamos orar, porque hoje é dia de festa. Porque quando eu estudei esse texto e descobri que na minha necessidade de alimento, Deus mandou o pão da vida. Na minha necessidade de luz para sair das trevas, Deus mandou Jesus. Na minha necessidade de saúde, Deus me deu a eternidade no céu. Na minha fragilidade com relação a minha expectativa sobre mim mesmo, Deus me disse assim: eu te amo e te reservo a eternidade do meu lado. Amado de Jesus, esses somos nós, amados de Jesus, amados do Pai eterno. Senhor, eis aí a tua igreja, Senhor, que aprendeu que, aleluia, o Senhor veio à terra satisfazer nossos desejos, não como os homens satisfazem os desejos dos outros homens, mas com a sabedoria da eternidade, com a sabedoria dos céus, com a onipotência, onipresença, onisciência. E tudo isso se realizou em Jesus Cristo, na sua revelação, aleluia, na sua disposição, na sua capacitação, Pai, de gerar em nós um templo para Ele mesmo morando no nosso coração. Que a gente valorize isso. Que a alegria da salvação esteja, aleluia, pulsante dentro de nós. Que a gente não fique triste nem abatido por muito tempo por qualquer coisa, porque quando te vier o abatimento, a gente se lembre: Jesus está dentro de mim, aleluia! O Espírito Santo está me ensinando coisas grandes e maravilhosas, me dando, aleluia, capacitação para vencer o mundo. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, Senhor, que essa alegria se manifeste em nossos corações, que haja gritos de louvor e adoração, júbilos de alegria em nosso coração, porque pela misericórdia e graça o Senhor resolveu nos salvar. E por isso nós declaramos a Ti gratidão essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero chamar o pessoal do louvor aí. Vamos cantar um louvor para a gente encerrar. Queria cantar Te Agradeço. Te agradeço. Baseado na palavra que ouvimos. Filipenses 4, irmãos. O apóstolo Paulo diz no verso 11... assim, digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo tinha uma certeza no coração dele. Ele tinha o Senhor tinha, ele era do Senhor. Então Paulo não tinha necessidade de nada. Nada lhe faltava porque ele tinha o Senhor. E como nós precisamos, irmãos, entender isso. Como nós precisamos compreender o que aconteceu, né? O que o Senhor fez ali na cruz. Irmãos, de todos os textos que o Senhor trouxe para nós hoje, Lucas 1, quando o Senhor aparece ali para Maria, né? Aí o Senhor diz para Maria,
ele será grande, será filho do Altíssimo. Ele será grande, será filho do Altíssimo. Como é que é esse grande? Como que é esse grande? Será que naquele momento, há cerca de 2000 anos atrás, quando o Senhor estava lá na cruz, e as pessoas estavam ali olhando para Ele, será que Ele era grande? Para aquelas pessoas lá? Que grande é esse? Que o Senhor, aquele anjo revela para Maria que Jesus seria grande, né? Alguns olhavam para ele e diziam assim: esse daí não é o carpinteiro? Esse daí não é o filho de José? Ele é grande, irmãos, e a gente precisa compreender o que é isso. E quando nós entendermos isso e compreendermos que por meio do Espírito Santo Ele habita em nós, e Ele é esse caminho, Ele é essa luz, Ele é essa videira, Ele é o nosso alimento, Ele é o nosso Senhor, Ele é a razão da nossa vida, Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui e pelo qual nós temos uma eternidade, uma morada, um lugar para ir, por causa dEle, unicamente dEle e de ninguém mais. Não é mérito de ninguém, é porque Ele é digno. Irmãos, João, naquela visão, um desespero no céu, porque tinha um livro selado, e ninguém foi achado digno de abrir aquele livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum. E então João chora, desespero. Mas aí aquele anjo diz: não chore, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Ele é digno de tomar esse livro, de abrir esse livro, de desatar os selos, porque ele foi morto, mas venceu, ele ressuscitou e vive pela eternidade. E essa é a maior realidade que existe, irmãos. E então, irmãos, festa no céu, celebração, e todos aqueles milhares de seres celestiais dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos aqui, lá no céu, é celebração 24 horas por dia. O Senhor está sendo adorado, exaltado, engrandecido, glorificado, e nós temos a oportunidade de participar desta adoração, deste louvor e desta glória, quando aqui nos reunimos para exaltar o nome de Jesus. Oh, irmão, nada disso é corriqueiro, é cotidiano, é simples. Não é, não é. É maravilhoso, é tremendo, é poderoso, é grandioso, irmãos, grandioso. Lá, as trevas estão ali, muitas coisas sendo ditas, portais sendo abertos, demônios sendo... irmãos, o mar só vai até onde o Senhor diz que ele pode ir. Nenhuma estrela falta, ele chama cada uma pelo nome. Nada foge ao poder do Senhor, absolutamente nada. Ele tem o controle de tudo. E em breve Ele voltará para nos levar, e estaremos diante dEle por toda a eternidade. Nada disso é simples, irmãos. Não é. Agradeça ao Senhor. Agradeça. Diga assim: Senhor, obrigado porque eu estive aqui hoje e pude ouvi-lo. Senhor, obrigado porque eu pude ouvir sua palavra me dizendo o quanto que o Senhor é tremendo, o quanto que o Senhor é maravilhoso. Então agradeça ao Senhor, exalte o nome do Senhor, sai daqui com esse sentimento de gratidão e louve, adore,
com seus lábios, com sua vida. Em nome de Jesus, feche teus olhos, agradeça o Senhor. Quais são as razões que você tem para agradecê-lo? Entregue isso para Ele agora. Gratidão ao Senhor. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo que tens feito, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Glórias ao teu nome, Jesus. Louvado e exaltado seja o teu nome. Engrandecido, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Teu nome é santo, é poderoso, é majestoso. É o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que é Senhor. Mesmo aqueles que o traspassaram, um dia verão a tua face, se renderão a ti e declararão que tu és Senhor, porque tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Não há nenhum outro além de ti. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Glórias a ti. Que a tua igreja contemple a tua face, que a tua igreja contemple a tua majestade, Senhor. Que a tua igreja se dobre ante a tua face, Jesus. Oh, Senhor, louvado seja o teu nome. Que o teu povo caminhe olhando firme para o autor e consumador da nossa fé, o nosso capitão, o nosso comandante, aquele que vai à nossa frente e que é a nossa vitória. Glórias a ti, Jesus. Fortalece o teu povo, encoraja o teu povo, renova o teu povo, Senhor. Dá novo ânimo, Senhor, para aqueles que estão cansados, Pai. Levanta os caídos, Senhor, em nome de Jesus. E o teu povo olhe para o alto, contemple a tua face, pois o Senhor venceu. O Senhor não está na cruz,
O Senhor não tem uma coroa de espinho na cabeça. O Senhor não está com a cabeça pendida e os olhos caídos. Não, os teus olhos são como chamas de fogo. Os seus pés são como bronze polido. Os seus cabelos são brancos como a neve. Aleluia, Jesus. Na altura da tua coxa direita está escrito: Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. E um dia o Senhor virá como uma espada desembainhada na mão, sentado num cavalo branco. Poderoso, poderoso é o Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. E a tua igreja diz: vem, Senhor, vem, Senhor. Maranata, vem buscar a sua igreja. Estamos prontos, com vestes brancas, Senhor, e com júbilo nos lábios, te aguardando, esperando a tua vinda. Vem, Senhor, vem, Senhor, nós somos teus, aleluia. Propriedades exclusivas do Senhor, raça eleita, nação santa, sacerdócio real, pedras vivas sendo edificadas, Senhor, o teu corpo, Senhor, a tua igreja, a tua casa, graças à tua vitória, Jesus, ao teu sangue derramado. Glórias ao teu nome, Jesus. Fala com o teu povo nessa hora, para que o teu povo saia daqui com a cabeça erguida, olhando para ti, caminhando em passos firmes, em direção ao Senhor. Glórias, Senhor, glórias ao teu nome, Jesus. Por isso que te agradecemos, Senhor. Por isso que, Senhor, tudo podemos em ti, que é a nossa força. Porque temos o Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor, então nada falta. Temos tudo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu oro por aqueles que porventura tenham se esquecido disso. Eu oro por aqueles que nessa hora talvez estejam com a esperança perdida. Renova nessa hora, Senhor. Faz-os lembrar que grandes coisas o Senhor já fez, muitas outras ainda maiores o Senhor fará. Glórias ao teu nome. Tu és aquele que começou a boa obra em nossa vida, e aquele que começou é aquele que é fiel para completar. Cremos, Senhor. Por isso, nas tuas mãos entregamos nossas vidas. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Abençoe teu povo, Senhor. Nos conduz na segurança da tua presença aos nossos lares. Fala mais ao nosso coração. Tu és o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Fala mais ao nosso coração, Senhor. Dá visões, sonhos, revelações ao teu povo, para que eles contemplem a tua face, ouçam a tua voz e recebam do Senhor a resposta, a direção, o socorro que tem clamado. Em nome de Jesus, oramos a ti, gratos ao Senhor. Ainda pedimos, como temos feito, Senhor, pedimos mais uma vez, guarda as pessoas que estão aí, Pai, perdidas. Tem muitos ali que pertencem a ti. Fala com essas pessoas. Aqueles que porventura até andaram no teu caminho e de repente estão ali, Senhor. Chama-os de volta. Repreende as trevas, quebra as cadeias, liberta aqueles que estão encarcerados, Pai. E leva a salvação. Em nome de Jesus, envia teus anjos. Em nome de Jesus, guarda as pessoas que estão transitando porque necessitam trabalhar. Guarda essas vidas, que elas possam caminhar em segurança, protegidas pelo Senhor. Oramos pelos nossos irmãos e irmãs que estão viajando. Guarda-os também no caminho de retorno para suas casas. Guarda-os ali onde estiverem, na segurança da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos a ti. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, com as nossas famílias
e com a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. As palmas louvam o Senhor, irmãos. Deus abençoe. Está voltando, está voltando, a trombeta está soando, o teu nome